O que é o advento? Por que alguns protestantes observam esse período? E afinal, isso não é coisa de católico? É Cristo ou é caos? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Amém. De acordo com o calendário cristão, entramos no Advento, o período de expectativa e preparação para o Natal. No dia 25 de dezembro, celebramos de forma didática e alegre o nascimento de Cristo. Mas no Advento, lembramos da encarnação, o anúncio do grande mistério da fé. Cristo veio, visitando e remindo o seu povo. Veio para nascer, nasceu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para ascender aos céus, ascendeu para reinar, de onde voltará, vindo ao mundo mais uma vez. O mistério da encarnação é o plano eterno de Deus se cumprindo, o céu e a terra se encontrando. A encarnação é sobre o novo Adão, aprovado no jardim onde o primeiro falhou, um novo Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra serão benditas. Um novo Isaque, entregue no Gólgota para a redenção de seu povo. Um novo Moisés, que tira seu povo das trevas do Egito rumo a Canaã celestial. Um novo Davi, que vence a serpente não com uma pedra, mas esmagando-a com o próprio calcanhar. A encarnação é o anúncio dos novos céus e da nova terra que virão após o parto, aproximando-se de nós como a luz que dissipa as trevas. Quando o Filho se faz homem, homens se tornam filhos pela fé no Filho de Deus. Quando o Rei se faz servo, inimigos se tornam irmãos que servem uns aos outros em amor. Quando Deus anda entre nós, mortos são ressuscitados com poderosa salvação. Ao vir ao mundo, Jesus inaugura uma nova realidade, uma nova criação determinada nos tempos eternos e prometida no primeiro jardim, uma nova humanidade, com coração de carne e espírito novo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, assumindo nossa história para nos salvar. Habita entre nós hoje pelo Espírito, na comunhão da Igreja, quando nos reúne com o templo de pedras vivas. Habita também conosco em todos os dias da peregrinação, sustentando-nos a caminhada, guiando-nos na devoção e consolando-nos nas aflições. E habitará entre nós novamente, em carne e osso, quando vier para julgar as nações em glória e o virmos face a face. A encarnação é a sentença de esperança que humilha o inferno e ridiculariza a morte. É o anúncio do reino dos céus aos pobres de espírito e o consolo prometido aos que choram pelo pecado. Celebramos essa gloriosa obra da Trindade todo domingo ao redor da mesa de Jesus, com pão e vinho, quando Deus nos convoca para adorá-lo, para que, enviados por ele, levemos ao mundo o anúncio da encarnação. Pois, assim como o anjo anunciou a Maria que o rei havia sido gerado em seu ventre, nós anunciamos ao mundo que o Rei que vive entre nós reina para sempre. Por isso, vinde, adoremos e nos prostremos diante do Senhor que nos amou, porque Ele é bom e por nós se encarnou. Que o cântico de Zacarias seja o nosso. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Glória a Deus nas maiores alturas. Amém. Feliz Advento. Salve, meu amigo Joffrey. E aí, Danilo, que prazer te ver, hein? Nessa temporada de espera, né, de aguardando a vinda do nosso Senhor e a grande festa que será. Tô até com saudades, cara. Seria muito bom estarmos juntos em pessoa, sabe? Verdade, saudade. De certa forma, né, essa espera pela encarnação, né, assim, o povo de Deus não sabia que era isso mesmo que ia ser, né? Mas Deus em pessoa, Emmanuel conosco. Acho que não fica longe da realidade deixar que essa espera pelo segundo advento também remetesse a qualquer saudade, né? Qualquer falta da presença, né? Então, além de anseiar pela vinda do nosso Senhor, também anseio pela vossa companhia, meu amigo. Ô, meu amigo, verdade. Foi muito bom o tempo que tivemos no Sul, onde te conheci Sim, pessoalmente. E sim. realmente, a gente ficou até um tempinho sem gravar o podcast. E essa saudade é boa. Aguardar. Nos veremos em breve, né? Isso, Se Deus quiser. isso, se Deus quiser. Isso aí.
Bem, o tema de Advento, o que que é o Advento? Eu achei o texto do Gabriel muito lindo, né? E assim, é mais sobre a encarnação de Cristo, esse Emmanuel, do que qualquer outra coisa. Ah, mas também é sobre essa espera, né? Então, eu acho muito interessante essa ideia de como, mesmo com as tradições que não comemoram nenhum tipo, nenhuma festa, ou só Páscoa Uhum. e só Natal, as crianças anseiam pelo Natal, chamando de Advento ou não, né? Será que é hoje? Será Sim. que é hoje? Não, ainda não é. Vão ser 2 semanas mais. Tá, mas é hoje? Não, não, ainda falta 13 dias. Mas será que é hoje? Não, filho, 12 dias ainda, né? Então, eu acho que esse anseio é uma coisa muito saudável. A gente deve desejar, assim, Uhum. no fundo do nosso ser, a vinda do nosso Senhor. Então, eu acho que qualquer coisa que remete a isso já é uma coisa espiritualmente saudável. Ao pensar sobre o advento, logo vem em mente o que aconteceu, Hum, né, e você menciona a espera como algo que virá. E aí eu já perguntaria assim, então, o que é o advento, né? E por que que existe essa ideia de já veio, né, a gente observa o que já veio, mas também o que virá. é. É interessante essa ideia. Os reformados tendem a expressar como a ideia do já e ainda não, né? Então, Deus é imanente, é emanente. Deus está conosco, mas Deus também está além de tudo. E essa constante tensão que é uma coisa, não é só teórica, né? Isso toca nas nossas vidas. E o povo de Deus esperou por muito tempo pela vinda do Messias e o povo ansiava, né? Zacarias, ansiava Simeão, né? Ana, ansiavam pela vinda de um Salvador, de um Messias, e o povo esperou e esperou. Isso em si já criou uma certa expectativa e uma certa esperança. E Jesus veio e cumpriu tudo isso. E aí, mas depois disso, assim, ele subiu aos céus dizendo que ia voltar. Então, mais uma vez, criou essa tensão no seu povo. E assim como Entendi. comemoramos a salvação que Cristo trouxe, também devemos comemorar a promessa que ele faz, de que ele vai voltar e vai vingar, redimir, né? Assim, levar tudo ao fim certo, ao fim justo e bom e belo. Ele fez essa promessa. E essa promessa, muito naturalmente, cria um anseio em nós. Que essa coisa em si já deve ser comemorada, porque já vimos como Deus respondeu às orações do seu povo no passado. Ele veio e nós novamente ansiamos e ele mais uma vez virá. Então é interessante porque é um tempo assim nas igrejas que têm um calendário litúrgico, isso inclui igrejas historicamente protestantes, algumas, nem todas, né? Elas comemoram o Advento como uma temporada de jejum, né? Porque estamos em é jejum, Hum. não é festa, estamos à espera, né? Estamos orando, rogando que Deus venha nos salvar. Sim, quando Jesus fala que jejuaremos porque estamos sem o noivo. Exato, exato. Mas ao mesmo tempo, não é um tempo de de jejum que é tão antecipatório, que é um jejum que quase vira festa. É um jejum que sabe que está sendo feito em preparação para a festa, que muda tudo, né? E eu acho até um comentário interessante sobre qualquer tristeza que o cristão tenha, e é tristeza de verdade, né? Assim, o cristão sofre e tem tristezas, mas no fundo de tudo tem uma alegria tão profunda,
E o Advento e o Natal em combinação nos lembram disso, né? Que atrás de tudo tem uma alegria. E que não só que a alegria está por trás de tudo, mas que ela surge por toda a tristeza e vem do outro lado, ela conquista a tristeza. Interessante. Então, o Advento tem uma dimensão escatológica, né? Ela não é só sobre Sim, o que já sim, é maravilhosamente bom, que é a encarnação do nosso Salvador, mas também a espera pelo retorno desse Salvador. sim. E qual é a diferença de Advento para Natal? Você mencionou. Bem, a ideia é que o Natal já comemora a vinda, né? E pensando em termos de, assim, Ok, para os calendários mais litúrgicos, tem 12 dias de Natal, né? Então já é uma época de festa também. Então tem a temporada mais de jejum, a época de jejum, que é o Advento, aí tem festa. E tem a festa de Natal e tem a festa certo. de Epifania, que chamamos no Ocidente, né? Que simboliza, que são os Reis Magos, que simbolizam o Evangelho para todas as nações, né? E a vinda da luz para todas as nações. Então é muita alegria em seguida, então antes tem que ter um pouco de preparação para toda essa alegria. Mas é interessante que assim, Sim, toda essa, para a eu sei comida que ficar mais saborosa. isso mesmo, é. Mas é interessante que assim, o que nós e assim, tem muitas igrejas na minha denominação, por exemplo, que todas de alguma forma ou outra estão conscientes do calendário cristão. Mas alguns seguem de uma forma mais expressiva e óbvia. Então, com essas, assim, Epifania e tudo isso faz parte, né? Com outras, não. Mas o que é interessante é que em todas essas igrejas, mas também em outras tradições, o que é ensinado é que o domingo não faz parte do jejum. Domingo é sempre dia de festa. Então, no Advento, a gente Entendi. faz isso. Eu sei que a gente falou, a gente organizou a conversa um pouco, né? E olha, quais são as formas práticas, fica no fim, né? Mas uma coisa que eu acho interessante trazer aqui no início da nossa conversa é o que a nossa família, cada domingo de Advento, a gente dá um presente em antecipação do Natal. E na espera que o povo de Deus teve pelo Messias, não é como se Deus ficasse totalmente em silêncio, o que não houvessem festas. Né? O povo ansiava pela vinda do Messias, mas ao mesmo tempo, Deus ainda era bom para com eles. Né? Então, no domingo, cada domingo de Advento, a gente já tem essa antecipação de, olha, Deus é bom e tem presentes. Né? Então, a gente, cada domingo tem um presente pequeno até chegar o Natal. Interessante. Isso aí, então, já entra na parte de tradições que se Uhum. mantém em torno, né, do Advento. Essa é uma tradição familiar. Ok. Só nossa, mas é consistente, né, com essa ideia de domingo sempre ser dia de festa, mesmo em temporada de jejum. Acaba sendo pedagógico, né? Ensina o nosso coração, ensina a nossa família, né, a esperar E nesse quando sentido. você tem 6 anos, é hiper pedagógico. Assim, as crianças aprendem dessa forma muito encarnacional, né? Uhum. Sim. E você comentou algumas igrejas, né, protestantes. Mas isso não é coisa de católico, seguir o calendário cristão? Depende de como você define protestante, né? Então, esse podcast faz parte chamamos de império midiático, assim, da Missão Guanabara, né? Que tem vários, tem outros podcasts, outras coisas que a Missão Guanabara faz, né? E Sim. ultimamente na Missão Guanabara andamos criando muito conteúdo e vai vir mais sobre esse protestantismo histórico e o que é ser um protestante histórico. E sem entrar muito profundamente no tema, uma certa visão, eu diria que anabatista,
é o que os romano-católicos e muitos evangélicos já aceitam, que isso que é protestantismo. Então, o protestantismo é algo muito batista, quase anabatista, não comemoram festas, não tem vestimentas, então é só eu e a minha Bíblia, e não tem tradição nenhuma, menos comparecer no culto no domingo. Isso não é o protestantismo. E assim, e ler Lutero, ler Calvino, ler Melanchthon, ler Butzer, ler Cranmer, ler quem seja, não é assim, isso não é o protestantismo histórico, né? Agora, isso não quer dizer que é correto ou não correto, que é bíblico ou não. Isso é uma outra conversa, mas assim, eu não acho que é uma coisa. Para mim é muito interessante que quem foi criado em igreja pentecostal acha que todo mundo tem que se justificar conforme a teologia pentecostal. E todo mundo que foi criado em igreja batista acha o mesmo, mas pelo lado da teologia batista. O peso que eu sinto de ter que justificar as práticas do protestantismo histórico, bem, não é muito forte, não é muito pesado assim, não. Eu acho que assim, é fiel à Bíblia, é fiel às tradições e feito. Sim. E a conversa que me interessa é a conversa com aquele cara que se recusa de comemorar Natal. Aí sim, tem um cara consistente e eu quero conversar com esse cara. Eu acho que isso é ao extremo não bíblico, mas no mínimo é consistente. E ele vai argumentar que é bíblico. Aí a gente pode ter uma conversa. Mas para quem comemora Natal e Páscoa, mas não quer entrar em calendário cristão, cara, eu sei lá. O que o advento tem a nos ensinar no sentido de cultura, de formação de sociedade? Quais as implicações do advento para como nós nos organizamos como sociedade, principalmente a sociedade cristã, né? A A sociedade cidade de cristã. Deus na cidade dos homens. Isso. E olha, que cada sociedade vai se tornar cristã. Eu acho que a coisa que o advento mais tem que ensinar para a sociedade e para a sociedade cristã é essa questão de espera, mas não de forma passiva. Então, nós temos um mandato do nosso Senhor para sair e discipular as nações, né? E isso tem tanta consequência que faz parte até da tese do nosso podcast, né? Cristo ou Caos. Então, nós estamos na época assim, tem muitas formas de dar título a essa época, mas é a época da igreja. A igreja expectativa, a igreja militante, né? Mas é a igreja que está à espera do Senhor. Mas nós temos esses talentos que fomos dados para estar construindo, né? E fazendo com esses talentos o que levará o nosso Senhor a dizer: bem feito, fiel servo, né? Então, a igreja está em uma época de esperar um advento. E é comumente, a segunda vinda do Senhor, acho que é comumente chamada de segundo advento. Então, o advento nos ensina como viver no advento. A vida inteira é um advento. É uma espera e uma expectativa pela vinda e vingança do Senhor, né? E para mostrar para a igreja, mas na nossa família e para os nossos filhos, olha, quando Deus fala que ele vai vir, que ele vem, ele cumpre essa promessa. Deus disse que vinha, ele veio. Aí Deus disse que vinha, ele vai vir. Então, cada ano a gente tem uma festa que comemora a fieldade dele em vir. E a gente vive uma época em que é tudo muito rápido, né? A gente tem dificuldade em esperar. Então,
chega até o É, nível pessoal, até o nível social, de aprender a esperar. sim. A Tipo, de ideia. de de e sofrer pacientemente, né, não é apenas o esperar como é o esperar pacientemente com a expectativa da esperança da vinda do Senhor. É. Para mim é muito interessante como isso também tem muito a ver com a escatologia, né, que você já levantou. Mas a ideia de que vamos esperar por séculos pela vinda de Cristo é muito ofensiva a muitos crentes hoje em dia. Mas isso é ridículo. Já passaram 2000 anos. Entre Malaquias e os evangelhos passaram 400 anos. Mas para você dizer que Jesus não volta até 2400, claro que essa teologia é horrível, né? Não tem data. Mas assim, essa Uhum. ideia de que, ó, assim, isso ofende muitos cristãos. Mas nós temos que ter paciência. Nós sabemos que assim, que um dia é como 1000 anos, é como 100 anos. Nós sabemos que assim é com Deus. Então, para ter a Uhum. presunção de, olha, eu não sei quando Jesus volta, mas não vai, ele não vai esperar por 100 anos. Mas por que não? Você pode até ainda estar vivo em 100 anos. 400 anos foi um piscar de olhos. A gente nem nota. A gente Uhum. termina Malaquias, vira a página, chega em Mateus, 400 anos passaram. E tem silêncios no Antigo Testamento que são maiores ainda. A gente nem nota. Mas teve gente que viveu naquelas épocas. E tiveram que esperar e tiveram que construir. Sim, verdade. A própria espera da vinda do Messias, a primeira vinda, né, que é prometida em Uhum. Gênesis e teve que aguardar ali até Mateus. Exato, exato. É. Assim, particularmente, eu não tenho nenhuma resistência ao calendário litúrgico, nenhum advento, mas ainda não tive a oportunidade de segui-lo com a minha família, né, desfrutar dessas tradições. Então, até como forma de aprender nesse momento, Uhum. queria que a gente falasse um pouco, principalmente você, compartilhasse um pouco da experiência de como a igreja e como a família pode, né, observar o advento de maneira mais prática, que possa de fato Sim. ensinar o nosso coração a esperar. E olha, eu não vou fazer um argumento completo em defesa do calendário. Eu acho que isso merece um episódio ou vários episódios em si. Então, eu vou falar de princípios e práticas. Ah, o primeiro princípio é que nós pais devemos ministrar as nossas famílias e dirigir as nossas famílias como se Deus fosse Senhor do tempo. Né? Então, isso Hum. já traz um enorme valor, porque nós estamos acostumados a conceder que o Estado é Senhor do tempo. Né? Então, quais os feriados que comemoramos? Bem, comemoramos alguns feriados cristãos. Né? Natal, Páscoa, Carnaval. Assim, é muito louco, cara. Mas aí, o que amontoa em cima de tudo isso, cara? Aí é o Dia do Trabalhador, Dia das Crianças, Dia das Mães. Tudo isso é invenção do Estado. Uhum. Né? E é o Estado que nos concede o direito de trabalhar ou não trabalhar. Cara, não devia ser assim. Hum. E de certa forma a gente pode reconhecer, olha, não é a gente que não estamos ao mando, tá? Tudo bem. Então não pode trabalhar nesse dia, então tá. Mas na nossa família, o calendário que nós vamos reconhecer vai ser um calendário onde o Senhor Jesus Cristo é rei. E Dia do Trabalhador não tem aqui. Então isso já te leva para um lugar onde você está buscando um calendário mais cristão, né? Uma resposta que alguns cristãos têm é que eles não observam dia especial nenhum. Interessante.
né? Mas eu não acho que isso seja escritural, seja das escrituras. E como falei, eu não vou entrar numa defesa completa. Então, é só uma conclusão. A outra conclusão é que, olha, vamos então organizar um calendário. E isso já foi feito, né? A igreja cristã já tem um calendário. Mas aí nós também devemos ter humildade e consideração na vida das nossas igrejas. Então, eu acho importante que as famílias cristãs comecem a elevar pedagogicamente no ritmo de vida do casamento, dos filhos, e levar o ritmo mais para um lado cristão. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que fazer parte do seu ritmo de vida com a sua igreja, né? E a maior parte das nossas igrejas, como protestantes, não comemoram muito. Assim, alguns é comum, por exemplo, nas presbiterianas, ter alguma observação na quinta-feira e na sexta-feira de Páscoa, da Semana Santa, né? Tem algumas coisas que ainda restam por aí. Nos luteranos, ainda mais, né? Mas mesmo com essas coisas, é uma coisa meio leve e em muitas tradições isso não existe, né? Então, é uma coisa onde você quer poder introduzir essas coisas à sua família, porque você crê que os seus filhos devem pensar sobre o tempo de forma que esteja baixo o senhorio de Cristo. Ao mesmo tempo, você quer ensinar aos seus filhos que eles fazem parte da vida da sua igreja. Por isso que eu acho legal ter tradições familiares que reconhecem essas coisas. Então, por isso, por exemplo, que nós fazemos essa coisa de... Nós temos vela em casa de advento. Na nossa igreja, em muitas igrejas de que nós fizemos parte, tinha, assim, cada domingo de advento, mais uma vela que você acende e você vê, com o passar do tempo, elas começam a esgotar e a perder a chama, né? E aí elas meio que não tem mais. Aí, de repente, você acende a vela grande, que representa Cristo. Isso é muito legal. Mas o legal é poder... Sua igreja tendo isso ou não, você ter isso em casa é legal, né? Então, no domingo, na ceia de domingo, que seja, né, ter essas velas, ter alguma tradição que lembra, olha, hoje é mais um domingo de advento, que legal, né? Tá chegando o Natal. Mas, ao mesmo tempo, fazer isso sem desonrar a vida e o ritmo da vida da sua igreja. Você já começa a santificar e melhorar a sua igreja, mas você também segue obediente e sem ser uma força, assim, de não é interrupção, né? Mas assim, você quer reforçar o ritmo de vida da sua igreja ao mesmo tempo que está fazendo isso com a sua família. Sim. Mas muito interessante, Jofre, essa questão de associar o calendário com o senhorio de Cristo sobre o tempo, né? Eu confesso que não tinha refletido muito sobre isso. Porque a gente tem falado sobre Cristo ser Senhor sobre tudo, sobre a antítese entre Cristo e o caos, e às vezes existem áreas, tanto da nossa vida quanto família e igreja, que a gente não considera sob o senhorio de Jesus. E ficaria até uma pergunta: se não é o calendário cristão, qual seria? E se fosse outro, não haveria a noção de catolicidade, então você faria um calendário à parte da igreja? Né? Então, É isso aí. E olha, pensei nisso assim, enquanto você falava. é engraçado. A minha denominação, que é a CREC, é interessante, porque ela fica meio entre tradições mais litúrgicas e outras que são menos, né? Claro que batistas achariam todas as igrejas litúrgicas, mas é uma denominação dessas, e tem várias por aí. Então depende muito da igreja de que você faz parte. A igreja em que eu estou agora não é muito litúrgica, assim, mas sempre se comenta, olha, é advento agora, né? Então é por isso que o sermão é sobre isso, né? Mas não é uma coisa com vela e com muita coisa. A música e o sermão muda, né?
Mas eu menciono isso porque Uhum. é importante nós sairmos do domingo e continuar a viver como cristãos. Mesmo se as tradições que temos na nossa família são mais leves, né? E menos formais. Tudo bem. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é desejar a todo mundo feliz ano novo no domingo de Advento. Por quê? Só para lembrar o pessoal, só para interromper o modo normal de pensar. O 1º de janeiro é um calendário romano, né? E é o Estado que fala quando muda o ano fiscal. Mas o ano que, para mim, faz toda a diferença é o ano que começa com o Advento. O Advento é o ano novo, que é legal. E assim, não é uma coisa onde eu me recuso a usar calendários normais. Mas eu também, o meu calendário Google que eu uso, você pode modificar para domingo ser o 1º dia da semana. Eu faço essa mudança, mas se isso não existisse, eu usaria o Google Calendars mesmo assim, né? E claro que eu uso janeiro, fevereiro, março. Eu uso os meses com o nome de imperador romano, tudo bem. Mas, mais do que isso, eu uso esse calendário que me lembra sempre que Jesus é rei. Amém. Que bom, muito bom. E Jesus é Senhor do tempo, da história, das nossas vidas, da nossa sociedade, da igreja, né? Então é bom lembrar Amém. que o senhorio dele é completo, absoluto sobre tudo. É isso. Ótima reflexão. Aprendi bastante. Me dê uma dica bem prática para eu começar essa semana aqui em casa. Eu sei que eu estou atrasado para o Advento, mas acho que dá para acompanhar ainda, não dá? Sim, sim. Com certeza. Então, o que poderia ser legal é, talvez num sábado, mas eu acho que num domingo, e dependendo de quando o seu culto é, mas assim, num domingo. Se o culto é de manhã, melhor ainda, porque aí, depois do culto, antes do almoço, vocês podem passar um momento. É só um momento de, olha, eu quero muito que o Natal venha. Né? Esperar a vinda de Cristo é muito legal. E assim, eu não vejo a hora de chegar o Natal, que nem vocês. Eu quase que não aguento esperar. E assim era com Simeão. Aí você lê a história de Simeão, né? Aí talvez Perfeito. no próximo Aham. domingo você lê a história da Ana, né? A profetisa Ana. E aí talvez fazer uma leitura, e já vão acabando, né, os domingos, que acho que está chegando o 3º. Já está vindo. Mas uma leitura até dos anjos vierem e declarar a Maria o que ia acontecer, né? E a canção da Maria de gratidão. E a canção da Maria está cheia de espera pela justiça de Deus. E lembranças de toda a justiça que Deus já tinha feito. Mas então, eu farei leituras como essa, mas todas carregadas de, assim como Simeão, eu não consigo esperar. Né? E o que você sente, você não aguenta, você quer muito abrir esses presentes, eu também sinto isso. Que legal, muito bom, obrigado. Que isso. Ok. É um prazer. Joia. E eu estou bem animado agora pelo Natal, então é bom poder conversar com amigos sobre o tema. Bom, você me contagiou aí. Tanto pela caracterização já, quanto pelo que você compartilhou com a gente hoje à noite. Que bom, graças a Deus. Um abraço, Jofre. Tem algo a falar? Só para comentar que eu acho, então, dezembro, sabe? Todo mundo na audiência sabe como é dezembro, mas eu acho que vai ter um episódio feito live, um episódio de Natal. Muito bom. Então, já estou na expectativa também do episódio. Perfeito. Pessoal, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio. Até mais, gente. Paz de Cristo. Do Advento, você fala sobre espera. Mas, Nossa... Opa, tudo bem aí? Entrou um cubo de gelo
na garganta, mas eu queria manter a gravação. Aí, então, eu vou engolir o cubo de gelo para não cuspir o gelo de volta no copo. Aí engoli o gelo e piorou tudo.